Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui com o nosso Papo de Divã e, como o título sugere, hoje eu queria trazer algumas reflexões acerca do sentido da vida e a busca por um sentido maior na nossa existência. Inicialmente eu queria ler aqui uma frase do autor, o psicólogo Viktor Frankl, que é o seguinte: cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Inicialmente eu queria sugerir a leitura desse livro do Viktor Frankl, que é O Sentido da Vida, um psicólogo no campo de concentração. O autor Viktor Frankl é o criador da logoterapia, que é uma teoria que se propõe, que está às voltas com a busca de um sentido para a vida, um sentido para a nossa existência. O autor, ele mesmo experienciou, ele mesmo viveu, ele mesmo teve a experiência em campos de concentração. E é interessante esse livro que eu recomendei, porque nele ele começa a pensar como que, apesar das situações adversas que as pessoas estavam vivendo, num campo de concentração, onde elas estavam sofrendo toda sorte de humilhação, de degradação, a perda de identidade. Quando você chega num campo de concentração, você perde o seu nome, que é algo que nos identifica, e você ganha um número. Você está na iminência da morte e ainda assim as pessoas encontravam sentido para a sua existência. Encontravam algo para dar um sentido para a sua vida. Por isso, ele criou a logoterapia, que se propõe à busca e à forma como cada um encontra meios para dar sentido à sua existência, para dar sentido à sua vida. Então eu recomendo a leitura desse livro, O Sentido da Vida, um psicólogo no campo de concentração. Ele é bem acessível, você encontra até PDF gratuito para baixar na internet. Essa frase que eu acabei de ler faz muito sentido, inclusive, para o tempo que nós estamos vivendo. Por quê? Nós temos meios para viver, nós temos todas as condições, inclusive futilidades, mas ainda assim nós vemos como muitas pessoas, e às vezes até nós mesmos, não encontramos um sentido para a nossa existência. Algo maior, algo por que buscar, por que almejar, né? E o que acabamos constatando na nossa sociedade contemporânea é o que Bauman já nos traz, Zygmunt Bauman, um filósofo contemporâneo, que é a liquidez das nossas relações, a liquidez da nossa vida. Como que as relações estão fluidas, frágeis, não tem muito bem um alicerce, não tem muito bem algo concreto em que estão alicerçadas, o que acaba gerando várias situações, vários relacionamentos e troca constante nesses relacionamentos, troca constante no emprego, você não encontra muito bem algo que faça com que você tenha vontade de continuar exercendo a sua profissão, de continuar seguindo na sua carreira, de continuar no relacionamento, essa fluidez das nossas relações e também uma escravização por meio das tecnologias. É um sintoma que nós temos visto, que muitas vezes nós nos deparamos com ele nós também. Como que nós somos escravos das redes sociais, escravo do celular, das tecnologias. Sempre estamos muito preocupados com o que o outro vai pensar de nós, o que o outro vai falar de nós. E acaba isso nos enclausurando e nos fazendo sempre pessoas muito ansiosas. Porque nós estamos sempre em constante vigilância, que é o que propõe Michel Foucault, acerca da sociedade de controle, mas também um outro que está sempre ali para nos julgar, para nos avaliar, para dizer se nós estamos no caminho correto. Um outro ponto que eu queria trazer, inclusive eu já falei, é a experiência do autor no campo de concentração, como os presos encontravam sentido para a sua existência mesmo nos campos de concentração, e dizer que essa busca por sentido, essa ideia filosófica, mas que também interessa para a psicanálise, interessa para a psicologia de forma geral, é uma busca antiga. Na verdade, os gregos, a filosofia, há muito tempo vem tentando dar uma resposta
para essa busca do sentido da vida. Na verdade, o que a filosofia propõe é sempre um questionamento, nunca uma resposta. Assim como a psicologia também não pretende dar nenhuma resposta, a psicanálise também não, muito menos eu com esse vídeo, mas simplesmente trazer para nós a necessidade que nós temos que sempre estar preocupados com esse sentido, e é um trabalho solo, né? Não vai existir ninguém, não vai existir um guru, não vai existir um livro de autoajuda, não vai existir um roteiro, não vai existir um super-homem que vai te dar a resposta para o sentido da sua vida, né? É um trabalho individual. E aí eu queria, né, dizer do Freud, porque é ele que propõe essa ideia, né, que a felicidade é um trabalho individual, que não vai existir ninguém para te indicar o caminho, a direção para você encontrar a felicidade, nem o sentido da vida, né? Outra coisa que eu acho bastante interessante, que é claro, é que apesar de toda a tecnologia que eu já me referi, apesar de toda a evolução da nossa espécie, da evolução que o homem alcançou, é incrível como, no mais das vezes, o que nós vemos é a busca no sentido da vida com coisas primitivas e arcaicas, né? Apesar de toda a evolução, não é a tecnologia que dá um sentido na nossa vida, muito pelo contrário, é o que nós temos visto, é que as tecnologias e o uso excessivo, né, das redes sociais, por exemplo, causa mais ansiedade, mais angústia, mais depressão e, inclusive, a suspeita que pode gerar, se causa depressão, também o suicídio. Justamente por essa avaliação e essa necessidade de estar sempre bem, de estar sempre postando fotos bem, sorrindo, rodeado de pessoas, mas que muitas das vezes é um lugar insustentável do ponto de vista psicológico, né, e que consome muito. Então causa mais ansiedade, mais depressão e, consequentemente, também mais suicídio. Então o que nós vemos, no mais das vezes, né, recorrentemente, o que as pessoas buscam para dar sentido à sua vida é, por exemplo, Deus, uma religião. E o Deus que eu venho falar aqui é um Deus protetor, não é qualquer tipo de Deus, né? Tem que ser um Deus, um pai, né? Alguém para ocupar um lugar de pai, um protetor, alguém que está sempre pronto para te socorrer, alguém que é onisciente, ou seja, está em todos os lugares, sabe de tudo, é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas, controla a sua vida, então você não precisa se preocupar, descansa, que o seu futuro está reservado porque você tem um Deus que já desenhou, já descreveu sua história. Então, assim, o seu trabalho é pouco, né? Essa ideia é antiga e aí é interessante porque Freud tem um texto que chama O Futuro de uma Ilusão, onde ele fala da religião. Freud, nesse texto, ele acreditava que com o passar do tempo e com a evolução do ser humano, das tecnologias, nós precisaríamos menos de religião. E, na verdade, o que nós temos visto, o que ficou claro, né, nesse texto é que Freud errou. Freud estava equivocado. Na verdade, o que nós vemos é uma procura maior ainda pela religião. E esse Deus que eu já acabei de descrever, que tem que ser um Deus que atende esses critérios. É um Deus que tem que estar sempre pronto para te socorrer. Parece que esse Deus também tem que dar uma resposta narcísica, né? Opa, eu estou aqui, eu preciso de um Deus, está em cima, e aí, o que você vai fazer por mim? É complicada essa questão também, porque acaba terceirizando a nossa vida também, né? Mas é uma forma que as pessoas encontram-se para dar sentido para a sua vida, para a sua existência. Eu queria pontuar também que eu não estou criticando quem acredita em Deus ou quem não acredita, ou em tal religião, nessa ou naquela. Na verdade, são importantes as religiões para trazer um sentido para a nossa existência. Eu só estou pontuando que essa forma de encontrar sentido é muito antiga a despeito das tecnologias e de todo o avanço que nós alcançamos. Um outro ponto que as pessoas procuram para dar sentido à sua vida, e isso é claro, e é muito contemporâneo também, é muito da nossa época, é a busca por uma profissão, por uma vocação. E muitas vezes esse papel entre o profissional e quem você de fato é se confunde.
Pessoas que, apesar de não estar lá exercendo a sua profissão, parece que elas continuam vestidas daquele papel, atuando segundo aquele personagem, segundo aquele papel descrito pela sociedade do que se espera daquele profissional. Isso a gente vê em diversas profissões, mas, por exemplo, com os psicólogos, parece que isso é gritante, assim, né? Você tá entre os seus amigos, num churrasco, tomando uma cerveja e tal, e aí de repente começam questões psicológicas e as pessoas querem respostas, querem que você ali naquele momento seja psicólogo, né? O que é um grande problema, porque não é, apesar de eu ter uma formação em psicologia, não é todo momento que eu sou psicólogo, né? Aqui, nessa transmissão, eu estou falando enquanto psicólogo, enquanto uma pessoa que gosta de pensar nas questões humanas, mas eu saindo daqui, lá na minha família, eu sou o Felipe, lá eu não sou psicólogo. Entre meus amigos eu sou o Felipe, amigo, que está ali para tomar uma cerveja. Então como que isso se mistura, esse papel de psicólogo e do Felipe, que é o amigo, que é o irmão, que é o colega de trabalho, né, Júlia? Né, Júlia? Que já tá doido querendo beber. Como esse papel se mistura e tem pessoas que não sabem diferenciar muito bem o que é a sua profissão, o que é a sua vida pessoal, porque encontram na profissão, na vocação, uma forma de dar sentido para a sua vida, para a sua existência. Um outro ponto que também é muito contemporâneo e que nós temos visto, sobretudo a partir do século passado, é a militância. É flagrante como as pessoas encontram um sentido para a sua existência numa militância, seja ela de qualquer ordem. Não estou falando aqui militante de esquerda, de direita, nem movimento social YX, mas assim, naquilo que você se identifica, a pessoa se veste daquele papel que ela também não consegue se desvencilhar daquilo, ela não sabe reconhecer o que é uma brincadeira da hora que ela tem que dar uma resposta, da hora que ela tem que assumir o seu lugar de fala, né? E acaba se tornando uma pessoa muitas vezes chata, porque ela se veste daquele personagem que ela não consegue se desvencilhar, né? Isso nós temos visto e temos visto também as pessoas usarem isso para diferenciar de B, para separar o joio do trigo, né? Para dizer assim, se você votou no Bolsonaro, você é isso, 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 isso e aquilo. Se você votou no Lula e pretende votar no Lula, você é isso, isso, isso e aquilo. Medindo o seu caráter, a sua moral, quem você é, se você é uma pessoa que vale a pena conviver, ter como seu amigo, a partir das suas escolhas políticas. O que é um grande problema também, mas é algo que nós temos visto, né, flagrantemente desde as nossas últimas eleições presidenciais. Um outro ponto que as pessoas procuram para dar sentido à sua existência é uma causa. A causa pode estar ligada aqui com essa militância, mas é uma causa para um ideal, né? Ajudar as crianças na África, colocar tela preta no Instagram para dizer que você é contra o racismo, né? Assim, coisas que, na verdade, eu considero até infantis, assim, porque tem gente que coloca lá que quer salvar a Amazônia, mas não cuida nem da rua onde ele mora, não faz nem a separação do lixo entre material orgânico e não orgânico, não trabalha nem com a coleta seletiva e fica postando, fazendo post na internet para salvar a Amazônia, né? Mais uma vez para suprir um desejo narcísico, né? Mas pode ser uma causa, e tem gente que realmente encontra, tem gente que faz alguma coisa, tem gente que começa ali transformando o seu mundo, porque apesar de nós vivermos num planeta, o nosso mundo é muitas vezes entre os nossos amigos, na nossa família, e as pessoas têm causas muito maiores, mas não se dão conta de que é preciso começar do pouco, dali onde você tem acesso, né? Isso é uma grande verdade. Trabalhos assistenciais, causas sociais, também nós vimos que as pessoas também buscam nisso algo para dar sentido à sua existência, dar sentido à sua vida. Então, eu acho que todas essas formas e outras que eu nem citei aqui, que nós encontramos ao longo da nossa evolução para dar sentido à nossa vida, foram importantes para nós chegarmos a esse ponto que nós estamos. Então, quando eu falo que muitas vezes o que nós encontramos sentido é algo primitivo e arcaico,
eles foram fundamentais, mesmo sendo primitivos e arcaicos, não quer dizer que eles não façam mais sentido, né, como a ideia de Deus, como eu já citei. Eles foram importantes e são ainda importantes para que as pessoas encontrem um sentido para a sua existência. O que eu quero dizer e deixar muito claro aqui é que, indiferente da forma que a pessoa encontre um sentido para a sua vida, desde que aquele sentido não se torne algo patológico, psicopatológico, um sintoma, que se torne um imperativo de forma que a pessoa não consiga se desvencilhar daquilo, é importante, porque é uma forma singular, né, que a pessoa encontrou para dar sentido à sua vida, para dar ordem a esse caos, que é isso que eu acredito que é a nossa vida. Na verdade, nós somos lançados no mundo sem um manual, nós temos que aprender a viver aqui, não tem muito claro o que nós viemos fazer aqui, nem para onde vamos, e depois daqui o que vai acontecer. Nós somos simplesmente expelidos do útero da nossa mãe para viver aqui e aprender a viver, fazer arranjos com essa nossa existência. Então, essas coisas que eu acabei de elencar e muitas outras singulares que as pessoas encontram para dar sentido à sua existência são importantes para dar a ordem no caos, que é isso que nós chamamos de vida. E aí, o que acontece? E o que nós temos percebido, né, através de pesquisa, na clínica, isso aparece muito, é que a falta de um sentido para a nossa existência, de um sentido para a vida, tem feito e tem gerado, né, uma hipótese que nós temos, muito e aumentado o número de depressões, de ansiedade e de, consequentemente, o suicídio. O que é um problema muito sério, né, porque a pessoa que não tem um sentido para a sua existência acaba perdendo um fator de proteção para o suicídio, que pode ser um sentido, que pode ser uma religião, pode ser a ideia de um Deus, pode ser a ideia de um céu depois que morrer, e que para alcançar esse céu ela tem que viver um padrão de vida aqui na Terra. Então, muitas vezes, a falta de um sentido para a vida causa, e tem causado, é a nossa hipótese, um aumento no número de depressão, de ansiedade, de suicídio, na verdade de uma série de transtornos mentais, né, o que nós costumamos brincar, que tem um lugar reservado para cada um lá no DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais. Em algum transtorno você vai se encaixar lá, né? E isso não é à toa. Isso é reflexo da nossa sociedade, do mundo contemporâneo que nós vivemos, do mundo que cobra produtividade, que cobra que você seja sempre bem, sempre alegre, sempre feliz e sempre desempenhando papéis a partir de algo que foi determinado socialmente, uma construção social, que muitas das vezes nós nem fazemos parte, que nós já nascemos e está aí pronto, você tem que ser assim, 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 e muitas vezes um lugar insustentável de se colocar. O que eu desejo é que cada um encontre um sentido para a sua existência, seja ele qual for, sem regra, sem juízo de valor, se é certo ou errado, se é moral ou imoral, mas que de forma singular cada um encontre um sentido para a sua existência, para que assim nós possamos ter menos ansiedade, menos depressão, menos suicídio, pessoas mais felizes, pessoas mais orientadas para a busca do seu verdadeiro desejo, o encontro real com o seu verdadeiro eu. Para subsidiar esse vídeo, eu escrevi um texto que eu deixei no blog que eu me proponho a escrever. Tem outros textos publicados lá também e o link está na bio lá desse perfil do meu Instagram. Eu queria agradecer a todos e pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, essa transmissão, com alguém que você ache que esse vídeo vai fazer algum sentido, vai ajudar de alguma forma a fazer um estalo, um insight, como nós chamamos em psicologia. Então transmita, ajude a publicar, ajude a divulgar esse conhecimento e obrigado a todos. Vou deixar no feed, Júlia, vou deixar salvo. Obrigado, um bom dia a todos.